pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade aqui no desenvolvimento do nosso sisteminha. Então, na aula passada a gente começou a fazer essa parte da conversão, né, do nosso DTO, Cadastro Livro, para a nossa entidade de modelo, né? Então, vamos criar aqui esse método toModel, né, para que a gente consiga transformar isso aqui num livro, né? Essa entidade livro é a que vai ser persistida no nosso banco de dados, tá? Então, eu vou criar aqui esse método, toModel, e aqui eu vou retornar um livro, né? Meu livro. E esse meu livro, ele vai ter um título, né? Então, this.título. Vai ter um resumo. Título, resumo, sumário, número de páginas. Isso aqui, pessoal, são os atributos que eu estou acessando dessa classe aqui, tá? Que é o cadastro livro request. Então, quando eu chamo esse toModel, esses atributos eles já estão preenchidos e eu estou só utilizando eles, né, de forma interna, que é o meu objeto, para criar uma nova entidade chamada livro, tá? Então, número de páginas, aí o preço, né? O ISBN, a data de publicação. E aqui, pessoal, eu preciso passar também a categoria, né? Só que eu não tenho esse atributo categoria, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Né? Vamos pensar aqui um pouquinho como é que a gente pode fazer, dado que a gente só tem o nome da categoria, mas a gente tem que passar o atributo não, o objeto categoria, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho como é que a gente pode fazer para resolver esse problema, tá? Então, pessoal, eu posso utilizar aqui duas abordagens distintas, né? A primeira eu passo essa categoria e esse autor aqui como parâmetro, né, do meu toModel, e aí eu faço a busca deles aqui no meu controller, ou então eu passo aqui para dentro desse método um objeto, né, do tipo Entity Manager, também é uma saída, ou então o repository, e aí a gente faz essa busca aqui internamente, tá? Então vamos tentar essa abordagem aqui. Então aqui a gente vai receber um livro não, né? Vai receber um categoria repository, e também a gente tem que ter um autor repository, né? Para a gente não ter que passar essas duas variáveis, talvez não seja melhor a gente fazer isso aqui no controller, hein? Isso aqui, pessoal, é decisões de modelagem, tá? Então as duas formas vão estar corretas. Você tem que escolher a que se adeque melhor ao seu sistema, tá? Então, eu vou instanciar aqui o meu categoria repository, né? Com o auto-wired. Categoria repository. E também o meu autor repository, né? E aí eu já vou passar aqui para o meu toModel a categoria e o autor, tá? Então eu vou fazer essa busca aqui. Então, eu vou buscar a categoria e vou buscar também o meu autor, né? Como é que eu faço isso? Então aqui a categoria. Eu vou buscar aqui utilizando categoria repository, né? Ou seja, eu vou buscar aqui o find by nome, né? Porque o nome é único da categoria, não é isso? Então eu vou usar aqui o find by nome e eu vou utilizar o cadastro livro request.get nome categoria, já que esse nome já foi validado, né? Deixa eu importar aqui a categoria. Vamos ver aqui o que é que ele só retorna um boolean, né? Eu não quero que ele retorne um boolean, eu quero que ele me retorne a categoria, né? Então eu vou ter que procurar aqui os métodos tipo find, né? Find by ID, então eu não tenho aqui o find by name, né? Então eu vou lá no meu
livro repository, né? Categoria repository. Cadê o meu categoria repository? E eu vou criar aqui o método que vai me retornar uma categoria que vai ser o find by nome, que vai receber um nome aqui e vai me retornar essa categoria, tá? Eu posso colocar aqui também, pessoal, um optional, tá? E aí eu posso verificar se esse retorno vai ser vazio ou não. Então é por isso que eu vou utilizar aqui para que a gente possa verificar, né, se existe realmente essa categoria. A gente poderia verificar aqui antes e depois só chamar aqui, né, o find by name. Mas quando a gente utiliza o optional, a gente tem uma forma a mais de verificar se você não está tratando com um dado nulo, tá? Vou parar aqui a execução, né? Então vamos lá para o nosso livro control. Então a categoria, agora eu tenho um método aqui find by nome, né? Onde eu vou passar aqui o nome da categoria. Ó, ele me retorna um optional, né? E aqui eu posso verificar se categoria opt, né, que é de optional, ponto exempt. Então, se ela estiver vazia, eu já retorno aqui alguma coisa, né? Ou seja, é a categoria não encontrada, né? Vê se tem alguma restrição aqui. Retornar 400, né? Então vamos retornar aqui um response entity. O bad request, que é o 400, não é isso? Ponto build. Vamos passar aqui no body também, né? Uma mensagenzinha, categoria inválida, né? Por exemplo. Está dando um conflito aqui nos parênteses. Response entity, bad request. O que é que está dando errado aqui? Vamos ver aqui no outro aqui, o que é que a gente está fazendo errado. Response entity, .create, né? .bad request. Isso é bad request mesmo. Ponto body. Estava certo, né? Enfim. Então, agora que a gente já pegou a nossa categoria, se a categoria, se esse categoria optional for vazio, isso representa que a categoria não existe no banco de dados. Então, a gente retorna categoria inválida, tá? Então, resolvendo o problema da categoria. E a gente já tem aqui também a categoria do banco. Mesma coisa a gente vai fazer com o autor, né? Então, autor repository, ponto, find by ID não, porque a gente não tem o ID, né? Qual é o atributo que é único do autor? É o e-mail, né? Então a gente não tem aqui o find by e-mail, né? Então vamos lá no nosso autor repository. Vamos descomentar isso aqui que a gente tinha feito antes, né? Que é o find by e-mail. Aqui ele vai nos retornar um optional de autor. E a gente já pode utilizar esse método lá no nosso controller, né? Então find by e-mail. E aqui eu vou passar o cadastro livro request get e-mail autor. E aqui eu vou fazer os imports, né? E vou fazer essa mesma verificação, né? Então, se autor optional for vazio, retorno autor inválido. Aqui recebe um optional, né? Não é um autor diretamente. Certo? E agora que a gente já tem a categoria e o autor, a gente pode fazer a conversão aqui e criar o nosso objeto livro, né? Então aqui a gente vai passar a categoria opt.get, né, para a gente pegar a categoria realmente, não a categoria optional. E aqui a gente vai chamar o autor opt.get para pegar o autor que está dentro. Se a gente fizesse esse .get aqui antes, a gente poderia sofrer um null pointer exception, tá? Então por isso a gente faz essa verificação antes aqui, para que a gente garanta que agora a gente realmente tem o objeto aqui dentro desse optional. Feito isso, a gente precisa modificar esse método aqui, o toModel, né, para receber uma categoria e um autor, não é isso? E aí a gente pode passar aqui agora
a categoria e o autor na hora que a gente for criar a nossa entidade livro, né? Então vamos criar aqui a nossa classe livro agora. O que a nossa classe livro vai ter? Vai ser bem parecido com o livro request, né? Então eu vou aproveitar aqui esses atributos, tá? Antes disso, a gente tem que definir que isso aqui é uma entidade, né? Que vai ser persistida no banco com o entity, JavaX. Título, resumo, sumário, tudo certinho. Em vez de aqui agora a gente guardar nome de categoria, a gente vai guardar somente categoria, que é do tipo categoria, e vai ser um not null, né? Porque é obrigatório você ter a categoria. Aqui é a mesma coisa com o autor, né? Não é mais e-mail autor, vai ser um autor, vai chamar autor. Vou importar aqui a categoria, vou importar o autor. Vou criar o construtor sem atributos, né? O string poder instanciar essa classe. E vou criar também o meu construtor com os atributos, tá? Vai receber aqui todos os atributos. E aqui eu acredito que já está pronto, né? Então, o nosso livro controller é categoria opt.get. Né? Salvei, tudo certo. Então, o que é que está fazendo? O cadastro livro request, ele está chamando o toModel, que vai receber a categoria e o autor, retorna um novo livro, né? Passando categoria e autor. E então eu tenho aqui o livro que já pode ser persistido no banco de dados, tá? Então aqui a gente vai chamar o livro repository, né? Que a gente ainda não tem, então vamos criar aqui o nosso livro repository também. A interface, livro repository. Vai estender de JPA repository. E o nosso livro, ele é do tipo livro, né? E qual é o identificador do livro? A gente não colocou, né? Então vamos criar aqui um ID para o nosso livro, tá? Também vou copiar aqui do autor. A gente vai ter aqui o ID. E agora a gente pode passar aqui que é um long, né? E a gente quer isso aqui para fazer a persistência, né? Então a gente já tem o livro repository. Se a gente pensar depois a gente cria algum método aqui dentro dele, tá? Por enquanto está adequado. Então a gente vai instanciar aqui nesse novo repository. Então aqui vai ser livro repository. Livro repository. Então eu vou chamar ele aqui e chamar o ponto .save e vou passar o livro, né? Só, pessoal, que a gente ainda não fez os relacionamentos, né? De livro, autor e etc. Então, aqui na entidade livro, a gente tem que fazer esse mapeamento, né? Então, qual é o mapeamento que a gente pode ter? A gente pode ter que um livro, ele tem uma ou mais categorias. Então, um livro, ele só tem uma categoria. Porém, uma categoria pode ter vários livros, né? Então, isso aí nos leva a gente ter o mapeamento aí de muitos para um, né? Ou seja, muitos livros para uma categoria, certo? Então aqui tem a anotação aqui, many to one, né? Ou seja, muitos para um. Muitos livros vão estar para uma categoria, ou seja, uma categoria pode ter vários livros, certo? Mesma coisa a gente pode fazer com o autor, né? O autor, como é que a gente lê isso? Um livro tem vários autores, né? E um autor pode estar em vários livros, né? Então a gente teria aí talvez um relacionamento muitos para muitos, né? Vamos pensar aqui mais um pouquinho. Seriam muitos para muitos, né? Onde muitos livros podem estar para um autor, da mesma forma como
muitos autores podem estar para um livro, né? Então, acredito que é uma relação de muitos para muitos, tá bom? Pronto, né? Fizemos aqui o nosso relacionamento no banco de dados. Vamos tentar cadastrar um livro agora, né? Para ver se dá certo. E aqui no retorno, né? A gente vai retornar o quê? 200. Então, a gente vai retornar aqui 200, né? Então, vai retornar um response entity. .ok. E no body aqui a gente pode colocar o livro, mas pode expor dados sigilosos, né? Então vamos botar só aqui, livro criado com sucesso, tá? Vamos testar aqui o nosso sisteminha. Vou executar aqui o meu Web Store. Spring Boot App. Depois que ele iniciar aí, a gente vai tentar acessar. A gente não fez, aí está aqui o mapeamento da URL, a gente vai tentar acessar a URL livro, né? Ó, vejam que ele deu erro aqui, né? Vamos olhar o que foi o erro na hora de construção. Provavelmente alguma coisa relacionada com o banco de dados, tá? Ó, dei um erro aqui, né, no relacionamento com o autor, né? Vamos tentar entender o que foi isso aqui. Mapeamento ilegal. Vamos mudar aqui o nosso relacionamento de autor, cadê? Livro, para many to one também, né? Então, muitos livros estão associados a um autor e um livro só vai ter um único autor, tá? Vamos modelar dessa forma aqui para ficar mais simples a nossa modelagem. Vamos salvar aqui, ver se ele dá algum erro, né? Tentar executar novamente. Ó, agora foi, né? Então vamos testar aqui a nossa requisição usando o Postman, tá? Então isso aqui é o de livro, né? Nome, categoria, ficção. Antes da gente fazer essa coisa, a gente tem que cadastrar a categoria chamada ficção e tem que cadastrar esse autor aqui, né? Porque senão, se a gente fizer a requisição assim, vai dar um erro, né? Ou seja, categoria inválida, ou seja, a gente tem que cadastrar a categoria primeiro. Então vamos cadastrar a categoria aqui, ficção, tá? Vou tirar o cedilha para não dar problema. Ok, cadastrada com sucesso. Aqui vai ser ficção, né, o nome, sem o cedilha. E vou precisar cadastrar o autor também com o e-mail aqui, siddhartha@ufc, tá? Então, tá aqui Siddhartha Carvalho. E vou cadastrar esse usuário também. 201 criado. E agora eu posso tentar cadastrar o livro, né? Com o siddhartha@ufc e o ficção. Ó, teve um erro interno. Ó, aquele mesmo erro, né? Ó, não tem construtor padrão para a entidade autor. Então vamos lá criar esse construtor padrão, porque senão o Spring não faz a instanciação dessa classe, tá? Então na classe autor, cadê autor? Nós não temos aqui o construtor padrão, né? Então vou criar aqui public, autor, vou marcar aqui com deprecated. Salvei, vamos tentar novamente lá, ver se não dá nenhum erro na inicialização. Vamos aqui no Postman novamente. Como a gente está trabalhando com um banco de dados em memória, né, a gente tem que fazer os cadastros novamente. Né? Então vou cadastrar o autor novamente. Vou cadastrar a categoria novamente. E vou tentar cadastrar o livro. Ó, livro criado com sucesso. Vamos ver se isso está lá na nossa base de dados mesmo, né? Então vamos aqui para o Firefox. Código de status, aqui o nosso H2, né? Eu vou atualizar aqui. Fazer login na nossa base de dados H2. E agora eu vou dar um select aqui em livro, né? Então aqui a gente tem um livro, ó, tem a data de publicação do livro, né, 21/5, tem o ISBN dele, o número de páginas, o preço, o resumo, o sumário, título, o ID do autor e o ID da categoria. Então se a gente vir aqui e fizer um data from autor, a gente vai ver que o ID 1
está relacionado ao Siddhartha, tá? Mesma coisa na categoria, onde o ID1 também vai fazer menção à ficção, tá? Então é assim que o Hibernate faz esse mapeamento aí dos nossos objetos para o banco de dados relacional, tá bom? Então, a gente conseguiu cadastrar com sucesso, né, o nosso livro. A gente fez as associações já de forma correta. Se a gente tentar cadastrar novamente com o mesmo livro, né, vai dar um erro interno, né, porque ele está restringindo aqui a restrição do ISBN único, né, que foi uma restrição que a gente colocou lá no banco de dados, né, que o ISBN do livro ele é único, então eu não posso repetir esse ISBN, tá bom? Com isso eu acho que a gente finaliza, né, pessoal? Vamos ver se ainda tem alguma coisa para falar aqui sobre o nosso cardzinho de cadastro de livros. Vamos ver aqui. Firefox. Então aqui o nosso card é um novo livro precisa de ser criado e a restrição 400, então tá tudo certo, né? Então com isso a gente finaliza aí essa parte da criação do livro também e as associações, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.